Prezados irmãos, continuemos nossos passos nesta quarta semana do Advento, hoje meditando sobre o nascimento de João Batista. A revelação de Deus aos homens, historicamente falando, começa com o patriarca Abraão, quase 20 séculos antes de Cristo, quase 20 séculos pelo nosso calendário, porque o calendário de Deus é bem diferente. Então, o nascimento de João tem também sua importância, porque ele é o precursor do Messias. No calendário litúrgico, o nascimento dele é festejado em 24 de junho. Mas aqui estamos, no contexto do Advento, para meditar a respeito do alcance que esse fato tem para o processamento da nossa salvação. Ouçamos, portanto, o Santo Evangelho segundo Lucas, capítulo 1, versículos 57 ao 66. Assim está escrito: completou-se o tempo da gravidez de Isabel e ela deu à luz um filho. Os vizinhos e parentes ouviram dizer como o Senhor tinha sido misericordioso para com Isabel e alegraram-se com ela. No 8º dia foram circuncidar o menino e queriam dar-lhe o nome de seu pai Zacarias. A mãe, porém, disse: não, ele vai chamar-se João. Os outros disseram: não existe nenhum parente teu com esse nome. Então fizeram sinais ao pai, perguntando como ele queria que o menino se chamasse. Zacarias pediu uma tabuinha e escreveu: João é o seu nome. No mesmo instante, a boca de Zacarias se abriu, sua língua se soltou e ele começou a louvar a Deus. Todos os vizinhos ficaram com medo e a notícia espalhou-se por toda a região montanhosa da Judeia. E todos os que ouviam a notícia ficavam pensando: o que virá a ser este menino? De fato, a mão do Senhor estava com ele. Palavra da salvação. Como já comentamos brevemente antes, ouvimos o Evangelho que registra o nascimento de João Batista. Aquele que prepara os caminhos do Senhor, aquele que prepara o povo para receber o Salvador. E ele fez isso muito bem, chamando todos à conversão. Mas há uns detalhes, uns aspectos importantes neste Evangelho que muitas pessoas ainda não compreendem. Primeiro, depois que o evangelista informa que completou-se o tempo da gravidez de Isabel, ela deu à luz um filho, ele acrescenta que os vizinhos e parentes ouviram dizer como o Senhor tinha sido misericordioso para com Isabel. O que significa, então, dizer que Deus foi misericordioso para com Isabel apenas porque ela deu à luz um menino? É bem verdade que um parto bem-sucedido é motivo de alegria, motivo de felicidade, e aí associamos a misericórdia de Deus. Mas não foi exatamente por este motivo que os vizinhos consideraram que Deus tinha sido misericordioso para com Isabel. O fato é que o povo judeu supervaloriza descendência, genealogias, porque assim o nome da pessoa é perpetuado ao longo do tempo. De modo que uma pessoa estéril é vista como não abençoada por Deus. Era assim que se pensava. Não é o que a igreja ensina hoje. Não é o que a fé cristã nos trouxe. Não é o que Jesus Cristo nos trouxe. Nos tempos do Antigo Testamento, na mentalidade regida pela lei de Moisés, a esterilidade não é sinal de bênção. Muitas vezes é até sinal de maldição. Então está agora explicado porque os vizinhos entenderam que o fato de Isabel, apesar da idade, ter concebido e ter dado à luz, era um sinal de que Deus tinha tido compaixão para com ela, permitindo que ela fosse mãe. Bom, depois o texto informa que os vizinhos procuravam saber que nome a mãe desejava para o filho. No que ela disse: ele vai se chamar João. Ficaram surpresos. Não tem ninguém na tua parentela com esse nome.
tentaram resolver esse impasse com a consulta feita a Zacarias, o pai da criança, que estava com a língua presa, que estava mudo. E ele então escreve: João é o seu nome. A língua dele se solta, ele começa a falar e louva a Deus. Mas porque sua língua estava presa? Porque ele estava sem poder falar? Bem, ele ficou tão feliz quando o anjo lhe apareceu, quando ele exercia o sacerdócio no templo, quando o anjo apareceu comunicando que ele seria pai, que Isabel conceberia. Ele ficou tão surpreso que na linguagem de hoje diríamos: é bom demais para ser verdade. É bom demais para ser verdade, não consigo acreditar. Então o anjo disse, como sinal ou advertência de que minhas palavras serão cumpridas, você ficará mudo, só voltará a falar quando a criança nascer. Não vemos aí exatamente uma espécie de punição. Alguns veem dessa forma. Mas seria bem mais interessante entender como um sinal. A mudez de Zacarias foi um sinal de que algo estava para acontecer e que realmente aconteceu. Por ocasião do nascimento de João o Batista, Zacarias, seu idoso pai, volta a falar. É isso aí. E o que é que nós podemos trazer para os nossos dias dessa reflexão de hoje? Significa que nós precisamos aumentar nossa fé na providência divina, ter mais interesse pelo projeto de salvação que ele consumou na pessoa de Jesus, mas que historicamente está se expandindo, se processando na proporção da conversão dos nossos corações. Isso é muito sério, minha gente. Percamos esse mau costume de ouvir o Santo Evangelho apenas como uma mensagem que merece respeito, que merece audição, mas também como uma mensagem que deve causar em nós uma transformação. O nascimento de João Batista foi uma boa notícia, e esta boa notícia fez com que seu pai Zacarias voltasse a falar, voltasse a cantar a grandeza de Deus. Assim devem ser muitos de nós cristãos em pleno tempo do advento. Tratar de fazer de nossa vida um eloquente testemunho da ação de Deus a nosso favor e a ação de Deus que não dispensa nossa participação, nosso empenho, nossa colaboração. O quadro social, político e econômico não só do Brasil, mas do mundo todo é simplesmente caótico. Há sinais de esperança, sim, em algumas partes do mundo, mas são sinais, são como que fagulhas, e estas fagulhas só podem se expandir e incendiar o mundo todo se os cristãos despertarem, abrirem sua boca para corajosamente proclamar que Jesus Cristo é o Messias, é o Redentor, como aconteceu com Zacarias no que se refere ao nascimento de seu filho João Batista. Consideremos, portanto, estes aspectos aparentemente tão insignificantes, mas que têm longo alcance em nossas vidas. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.